Quero chamar aqui o profeta, o homem que o Senhor escolheu para fazer diferença nessa geração, no estado de Goiás, no Brasil e no mundo. E quando eu falar o nome dele, eu queria que você aplaudisse a Jesus pela vida dele e que ele seja a boca de Deus essa noite. Eu quero chamar aqui com vocês, Pastor Vitor Ávila. Glória a Deus. Tome seu assento, pelo glória a Deus. Você já viu que eu sou carioca, né? Aleluia. Aleluia. Não sei se precisa pregar, gente. Vocês estão crentes hoje, né? Que hoje? Vocês se converteram, ficam olhando para cá. E quem já sentiu a glória de Deus nesse lugar? Estou feliz demais por estar aqui, nesse pedacinho do céu, me sentindo em casa, literalmente me sentindo na minha casa. E quando o Regis falou comigo que estaríamos aqui nessa noite, sobretudo no aniversário da igreja, comecei a orar ao Senhor e comecei a pedir uma direção a Deus sobre o que falar, sobre o que Ele efetivamente deseja falar para essa multidão que veio aqui sedenta de ouvir a voz do Senhor. E Ele me sugeriu uma pergunta que vai trilhar como tema para a noite desse dia, e a pergunta é: o que fazer diante da glória? Isso Ele me disse, Ele só não me disse que esse lugar já estaria cheio da glória dEle quando nós chegássemos. E é impressionante que ele começou a dar sinais. Você ora e Deus responde. E eu mandei para minha esposa um print de um meme que rodou na internet há uns 15 dias atrás, onde a garota do tempo do programa da reportagem passava a temperatura. Não sei se alguém aqui viu isso. E aí estava mostrando a temperatura de Iporá. E aí o meme era: quem sobreviveu? Porque marcava 385 graus. E enquanto estava todo mundo rindo, eu estava glorificando ao Senhor, porque eu falei: Senhor, o Senhor está me dando um sinal. E quando nós vínhamos na estrada para cá, eu fiz um bumerangue, porque nós paramos em São Luís, e eu olhei no painel do carro. Aliás, a minha esposa olhou no painel do carro e falou: 44 graus. Gente, eu sou do Rio de Janeiro, 44 graus só em Bangu. Para quem conhece, meus pêsames. Para quem não conhece, não vá conhecer. E aí, mais uma vez, embora brincando, falei: o Senhor está sinalizando algo. E fomos recebidos com muito carinho nesse lugar, e a glória de Deus estava ali na casa do pastor Amin, da pastora Lucélia. E quando nós viemos para cá, para o pessoal passar o som, um novo por sinais, eu já disse isso. Quando nós entramos nesse lugar, às 18 horas e 18 minutos precisamente, alguém já tinha apertado o botão da máquina de fumaça. Eu não sei porquê, às 18 horas e 18 minutos, o culto não tinha começado, e esse lugar estava cheio de fumaça. E mais uma vez eu percebi um sinal da glória de Deus. E o louvor começa, e eu não sei você, irmãos, mas eu estou cheio da glória de Deus. Amém. Eu quero agradecer a Água Iporá pelo convite, agradecer ao pastor Amin pelo carinho que recebeu, pelo amor que vocês têm para com a casa. Pastora Lucélia, vocês foram de um carinho enorme nos receber. Eu quero agradecer a Deus sobre a vida de vocês, pela vida de vocês. Muito obrigado. Eu estou em companhia da minha família. Fica de pé mais uma vez, minha esposa, a única mulher linda desse lugar. Ela não é a mais linda, porque eu não posso chamar as outras de linda, as outras que os maridos chamem, que os namorados chamem. Quem não tem namorado nem marido, se vira, dobra o joelho, ora que Deus vai providenciar. Mas a mais linda de todas está aqui, que é a minha esposa, a pastora Elaine. Eu estou ensinando ela a cantar, ela está aprendendo, uma hora ela vai ficar boa.
Eu estou também com a Ana Clara, que está lá na escolinha. A Ana Clara, ela tem 9 anos de idade e ela é advogada. Pastor, como assim? Ela tem 9 anos de idade e ela é advogada? Sim, ela tem 9 anos e ela é advogada. Porque eu não posso desligar algo que é o desejo no coração dela. E ela disse para mim que ela vai ser advogada, então eu determino aqui dentro que ela é advogada. E essa semana a gente perguntando para ela por que ela queria ser advogada, ela me disse, ou nos confidenciou, que ela quer ser advogada para atender casais que querem se divorciar. E eu entendi o que ela disse, porque antes de abrir o Código Civil Brasileiro, ela vai abrir a Bíblia. E quando ela abrir a Bíblia, ela vai ministrar algo sobre a vida desse casal que quer se divorciar. E antes de falar, pode ficar de pé aí, que eu não pedi para sentar, olha, que desobediência é essa? E ela vai ler a Bíblia e ao final ela vai perguntar, vocês ainda querem se divorciar? E esse casal que entrou querendo se divorciar vai sair de mão dada se amando porque ela perdeu a causa, mas não perdeu o chamado e nem a missão. Eu estou acompanhado da Ana Luísa, que é a minha filha de 13 anos. Ela é linda, mas eu, se fosse você, não olhava muito, se você é solteiro, porque ela é delegada de polícia. Como assim, pastor? Ela é delegada de polícia? Sim, ela tem 13 anos e ela vai cursar direito para ser... Ela está me chamando a atenção que, na verdade, ela vai ser delegada, né? Não é delegada, tudo bem? E ela não quer ser delegada apenas para colocar algemas na mão de um bandido. Ela vai colocar as algemas e vai dar voz de prisão, esse é o primeiro decreto. Mas depois de colocar as algemas e dar voz de prisão, ela vai abrir a Bíblia e dar voz de liberdade. Porque Paulo e Silas estavam numa prisão, mas eles eram livres, e é essa voz profética que eu libero sobre a vida da minha filha. Essa é a minha família. Se você quer aplaudir, pode aplaudir de verdade, porque você está aplaudindo junto. Eu quero parabenizar a Aba por esse primeiro ano de vida. Pode sentar agora. Eu quero parabenizar a Aba por esse primeiro ano de vida. 12 meses, eu tenho certeza absoluta de muita glória. 12 meses, eu tenho certeza absoluta de muitas vitórias, mas também de muitas lágrimas, de muito suor. Mas chegaram até aqui. E eu tenho certeza absoluta que olhos não viram, ouvidos não ouviram aquilo que Deus vai fazer na cidade de Porá através da vida de vocês. Até porque pastor Aminha é um privilegiado, né? Ele foi chamado por Jesus literalmente. A Bíblia diz: vinde a mim todos. A piada é horrível. Vamos para a Bíblia, né? Você não entendeu a piada e eu não fiz nem questão de continuar ela, porque ela é muito ruim, né? Vamos falar com Deus, vamos ouvir a Deus. Eu quero ministrar a palavra do Senhor sobre o texto de Isaías, capítulo de número 6, verso 1 em diante. Isaías, capítulo de número 6, verso 1. Trago um beijo, um abraço, pastor Davi, da pastora Giovana, que nos enviaram, como o Regis disse. E de verdade, irmãos, eu nunca senti uma glória tão densa de Deus num lugar tão improvável. E eu não sei se eu vou conseguir chegar até o fim com essa mensagem, e eu estou doido que Deus me pegue no meio do caminho por dentro, eu não consiga mesmo. Isaías 6, verso 1, diz assim a palavra do Eterno: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E chamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor
dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Verso 7. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, essa é a tua palavra. Palavra que é viva, inerrante, eficaz, e que eu creio, eu tenho certeza disso, que tem um propósito na noite desse dia, para que essa palavra tenha sido trazida até esse altar e até esse povo. O que eu te peço, Senhor, não me permita te atrapalhar, Deus. Me tira da frente, arranca o microfone da minha mão, arranca a minha voz. Se qualquer coisa que eu vá falar ou fazer venha atrapalhar o cumprimento do teu propósito para a noite desse dia, cumpre, Senhor, em nós e através de mim aquilo que está proposto no teu coração para essa noite, e nós vamos glorificar o teu nome, em nome de Jesus. Como eu disse, nós vamos caminhar sobre o tema: o que fazer diante da glória. E é provável que a gente comece com essa pergunta e termine com uma exclamação dizendo: olha o que a tua glória fez comigo. Porque eu tenho certeza absoluta que essa palavra há de produzir efeito sobre a minha vida, sobre a sua vida. Nós estamos comemorando juntos um ano de igreja, 12 meses de igreja, e iniciando um novo ciclo. Nós precisamos entender, e eu preciso te dar um pano de fundo para que você possa entender aquilo que Deus quer falar conosco na noite desse dia. 12 meses, esse número 12, apontando para ciclo, ele vai ter uma representatividade muito grande. No número dos apóstolos, 12 eram as tribos de Israel. 12 horas governam o dia, 12 horas governam a noite, 12 meses governam um ano. E em 12 meses nós vivemos 4 estações, e isso aponta obviamente para ciclos, aponta para tempos, aponta para estações, e Salomão vai dizer que existe um tempo determinado debaixo do céu para que todas as coisas aconteçam. E quando Salomão está falando sobre esse tempo, ele não está falando apenas sobre o tempo cronológico que nós contamos, mas ele está falando também sobre acontecimentos. E só quem teve 12 meses de joelho dobrado, 12 meses orando, 12 meses chorando, sabe o que foi vivido nesses 12 meses durante essas 4 estações. O livro de Ezequiel é lindo porque ele traz para a gente uma representatividade dessas 4 estações. A primeira estação, que a gente pode chamar de primavera, no livro de Ezequiel, capítulo 1, Ezequiel, ele vai ver a glória de Deus, e quando ele vê a glória de Deus no capítulo 1, no final do capítulo 1, você vai ver o Ezequiel prostrado, adorando ao Senhor. E esse primeiro ciclo, essa primeira estação, que normalmente leva 3 meses, ela aponta exatamente para um tempo de se prostrar e adorar. E eu tenho certeza que vocês viveram esse tempo aqui, tempo em que se prostraram e adoraram a Deus. Tamanha foi a manifestação da glória de Deus nesse lugar. Mas uma segunda estação entra, e o verão chega. Ezequiel capítulo 2 vai representar isso, quando Deus vai falar para Ezequiel: levanta-te, põe-te de pé, que eu falarei contigo. E Ezequiel abre os ouvidos, mas não apenas abre os ouvidos, mas abre o coração, e o Espírito de Deus entra para Ezequiel. Ele se põe de pé e Deus fala com Ezequiel, e aí é inaugurado um novo tempo na vida de Ezequiel. E Ezequiel vai falar para o povo, quer esse povo queira ouvir, quer esse povo não queira ouvir. Ezequiel vai falar para esse povo, e isso aconteceu na Rafa.
Vocês falaram para quem queria ouvir, para quem não queria ouvir. E é passado esse tempo, é passada essa estação, e nós chegamos no outono, que nós podemos usar o próprio livro de Ezequiel, capítulo 37, aonde é levado Ezequiel numa visão ao vale de ossos secos. Ele é levado pelo Espírito e ele vai profetizar a esse vale de ossos secos, e esse vale de ossos secos revive, e ele vai ouvir barulho de ossos sobre ossos e carne nascendo, e nervo sobre nervo, um tempo onde a palavra profética é liberada e tudo aquilo que estava morto revive. A Aba viveu esse tempo. E é chegada a quarta estação, inverno, representada por Ezequiel 47, é onde Ezequiel é levado por um homem, também numa visão onde ele vai se aprofundando em águas que dão nos artérios, nos joelhos, no lombo, e ele mergulha em águas profundas, e é chegado, e foi chegado também nesse tempo na Aba, onde a Aba precisou mergulhar em águas mais profundas, e se conclui um ciclo de 12 meses, e aí o sentimento é: e o que tem para vir por aí agora? Vivemos um ciclo de 12 meses, vivemos as 4 estações de um ano, e o que vem agora, nesse novo ciclo? E agora, nesse novo ciclo, nesses próximos 12 meses que se inicia, eu tenho certeza absoluta, eu não tenho dúvida, que a glória de Deus vai se manifestar nesse lugar. E eu profetizo, se você tem fé para crer, levanta a sua mão, porque eu quero profetizar: a glória de Deus vai se manifestar nesse lugar, a glória de Deus vai se manifestar na sua casa, a glória de Deus vai se manifestar na sua família, a glória de Deus vai se manifestar no seu trabalho, a glória de Deus vai se manifestar na sua saúde, a glória de Deus vai se manifestar na sua mente, nas suas emoções. Aquele que não profetizava vai profetizar, aquele que não trabalhava vai trabalhar, aquele que não tinha fé vai ter fé, aquele que não queria saber de Jesus vai querer saber de Jesus, a mulher que queria ir embora de casa vai voltar, o marido que batia na esposa vai se converter. Eu creio na manifestação da glória de Deus nesse lugar. Se você crê, aplauda Jesus. É um tempo novo. Eu creio que Deus vai fazer coisas grandes. Agora, a pergunta é: o que fazer, Rafael, diante da glória de Deus? Porque que a glória de Deus é perceptível nesse lugar, é quase tangível nesse lugar? Isso é óbvio. Agora, o que fazer diante da glória de Deus? Existem alguns homens que tiveram uma postura. Adão, por exemplo, diante da glória de Deus, ele se esconde, porque ele sente vergonha do seu pecado e ele prefere se esconder, mesmo sabendo que Deus sabia onde ele estava e o que ele tinha feito. Adão prefere se esconder. Noé, diante da glória de Deus, decide obedecer, mesmo indo contra tudo e contra todos. Abraão decide sacrificar. Jacó, ele decide segurar o anjo e lutar com o anjo. Ezequiel, como já dissemos, ele se prostra e adora. E Jó decide perseverar. Qual é a diferença e o que nós devemos fazer diante da glória de Deus? A diferença do que você vai fazer diante da glória de Deus ou deixar de fazer diante da glória de Deus é o nível que você vai se lançar em direção a essa glória. É mesmo. Pastor, explica isso um pouco melhor. Sim. O túmulo está vazio. O corpo do nosso mestre não está mais lá. João 20, depois você lê. E aí existem 3 personagens nesse cenário que vai ensinar para mim e para você o nível que nós devemos, ou o que nós vamos conseguir dependendo do nível que a gente se entregar a essa glória. Você tem no cenário Maria Madalena, que é a primeira que chega na cena. Só que Maria Madalena chega, ela olha de longe e ela vê que a pedra havia sido removida. Ela tem uma revelação aqui, gente, sim ou não? Ela tem uma visão aqui, gente, sim ou não? Ela tem, porque ela chega de longe e ela vê que a pedra foi removida. E ela sai correndo e ela vai
João e Pedro, eu penso que João devia ser mais leve do que Pedro, ou devia ser atleta e Pedro não, eu não sei. Mas eles saem correndo juntos, e no meio do caminho a Bíblia vai dizer que João passa à frente de Pedro e chega no ambiente primeiro que Pedro, ele chega antes de Pedro. E aí ele vai chegar, ele não vai olhar de longe, ele vai chegar na porta. E aí quando ele chega na porta, ele também vai ter uma visão, ele vai ver que o túmulo está vazio, e ele vai ver que existe um lençol jogado no chão. E Pedro vem atrás. Só que Pedro vem atrás e ele não se contenta em olhar de longe, ele não se contenta em chegar na porta, mas ele decide entrar no túmulo. Eu estou falando de 3 níveis de entrega para a glória de Deus. A primeira, Maria Madalena, ela vê de longe, ela contempla a pedra removida. Segundo, vê João que saiu correndo na frente, mas não entrou. Terceiro, vem Pedro, que apesar de ter chegado atrás, apesar de ser retardatário, apesar de ter chegado depois, apesar de ter chegado com 12 meses de igreja, apesar de ter chegado agora, apesar de ter se convertido agora, apesar de não saber nem quantos capítulos tem os livros do Gênesis, apesar de não saber quantos livros tem a Bíblia, apesar de não saber nem abrir a Bíblia, ele chega e entra diante da glória, e quando ele entra, ele tem um nível de revelação mais profundo. Pastor, qual é o nível de revelação mais profundo que Pedro tem? Pedro entra e vê o túmulo vazio. Além de ver o túmulo vazio, ele vai ver o lençol jogado no chão. O que representa o lençol jogado no chão? O lençol jogado no chão representa que o corpo não precisava mais estar envolto em lençol, e Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer que você não precisa mais carregar lençol para esconder o que você fez antes de entrar por aqui. Você não precisa mais do lençol para envolver o seu corpo, porque o véu foi rasgado e toda vergonha que poderia te acusar, ela já foi resolvida na cruz do Calvário, quando Jesus disse: tetelestai, está consumado. Pedro vai ver esse nível de revelação, mas só que Pedro também vai ver o lenço que envolvia a cabeça do mestre dobrado em cima da pedra. E esse nível de revelação é maior, porque na cultura do judeu, quando o judeu está sentado à mesa e ele levanta para ir ao banheiro ou levanta para fazer alguma coisa, ele dobra o lenço e deixa dobrado. Se ele não vai voltar mais à mesa, ele embola o lenço e deixa embolado. Isso é um sinal para aqueles que estão servindo. Se o lenço está embolado, significa que ele não volta mais e pode tirar a mesa. Mas se o lenço está dobrado, é um sinal de que ele vai voltar para a mesa. E Pedro, quando entra no túmulo, ele não só vê que o túmulo está vazio, ele não só vê o lençol, mas ele vê também o lenço dobrado. O que ele vê quando ele vê o lenço dobrado? Ele vê a revelação de que Jesus não terminou o serviço e que ele foi preparar o lugar, e ele vai voltar para buscar a mim, para buscar você, porque ele ainda não terminou aquilo que ele começou. Pastor, por que o senhor abriu esse parênteses no meio da mensagem? Simples. Porque o que eu e você precisamos fazer diante da glória está representado por esses 3 níveis de relação, de entrega. Porque a glória é a mesma, o Deus é o mesmo, a manifestação é a mesma. O que vai determinar a diferença é o nível que você vai se entregar para essa glória que já está manifesta nesse lugar. E eu já caminho para terminar. Porque no ambiente onde a glória se manifesta, e você deve estar pensando, o pastor se perdeu na mensagem porque ele leu Isaías 6. No ambiente onde a glória se manifesta, 4 coisas acontecem. E eu te falo essas 4 coisas e termino de pregar para a gente ir embora. No ambiente onde a glória de Deus se manifesta, em primeiro lugar, existe confissão. No ano em que morreu o rei Uzias, é o texto que nós lemos, Isaías vai dizer que ele vê a glória de Deus, e a gente vê a glória de Deus, a gente sente a glória de Deus, e a gente acha que é só para a gente chorar, é só para a gente sair daqui fortalecido para uma semana de luta. Não! O ambiente de glória, quando Isaías vê a
a fumaça representando a glória de Deus entrando pelos umbrais das portas, é o texto que nós lemos. Isaías, ele vai dizer: ai de mim, porque estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías, quando vê a glória de Deus, quando ele percebe a glória de Deus, a primeira coisa que ele faz é confessar. Deixa eu te falar uma coisa: não existe ambiente melhor para você confessar aquilo que te incomoda, aquilo que te machuca, aquilo que te destrói, as fraquezas que você sabe que você tem, do que um ambiente onde a glória de Deus está densa. Porque Isaías vai dizer: ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E o texto vai continuar e vai dizer que um anjo, ele pega uma brasa viva no altar e vai tocar os lábios de Isaías, porque Isaías confessou que eram os lábios dele. Mas se Isaías confessa: ai de mim, que sou um homem de mãos impuras e habito no meio de um povo de impuras mãos, o anjo tocaria a mão. Se ele confessa que é o pé, o anjo tocaria o pé. Se ele confessa que é a mente, ele tocaria a mente. E é curioso que quando a gente fala de confissão, parece que entra uma nuvem de bronze na igreja. Porque se tem uma coisa que o diabo não quer, é que você confesse as suas fraquezas. Se tem uma coisa que o diabo não quer, é que você confesse: Senhor, eu sou impuro. Senhor, eu tenho pensamentos impuros. Senhor, eu penso em me prostituir. Eu penso em roubar. Eu estou pensando, Senhor, porque tem uma proposta lá na empresa de uma falcatrua. Eu penso, a gente tem dificuldade de confessar, sim ou não? E tudo que o diabo quer é que você não confesse, porque enquanto você não confessa, ele pode pegar isso e acusar. Jesus morreu na cruz do Calvário por isso aí, por esse pecado, por esse erro, por essa iniquidade. Só que o diabo não quer que eu e você confessemos, porque enquanto a gente não confessa, ele pode nos acusar. Então o que fazer diante da glória de Deus? Confessa. Amém. Confessa: pastor, eu não presto. Confessa: eu não presto. Mas você não tem que confessar para o pastor, você tem que confessar para Deus, você tem que confessar para a glória. Porque Isaías não foi chamar um sacerdote. Diante da glória, Isaías vai gritar: ai de mim. E essa é a hora que você diz aleluia. Amém. Essa é a hora que você diz amém. Essa é a hora que você diz: ai de mim. Porque a glória de Deus está nesse lugar. E se você quer que a glória de Deus entre na sua casa, se você quer que a glória de Deus entre no seu ministério, se você quer que a glória de Deus entre no seu chamado, se você quer que a glória de Deus entre no teu dom e avalie o teu dom, melhore o teu dom, você tem que dizer: ai de mim. Segunda coisa que acontece no ambiente de glória, você permite ser tocado pela brasa viva. E é curioso que o culto estava top, o louvor estava show, e a mensagem estava topíssima. Até a hora que o pastor falou: confessa. Porque a gente quer ser tocado pelo Espírito, sim ou não? Sim. A gente quer ser tocado pelo Espírito, sim ou não? Sim. A gente quer ser tocado pelo Espírito, sim ou não? Sim. Você se move pela entonação da minha voz, você precisa se mover pela manifestação da glória de Deus que está nesse lugar, a não ser que você não tenha sentido ela. Verdade. Só que a gente quer ser tocado, mas a gente não quer confessar. Então a gente confessa e imediatamente após ser confessado, quando ter confessado, o que vai acontecer é que o anjo, ele vai pegar uma brasa viva saída do altar. Esse lugar aqui, apesar de ser apenas um palco, esse lugar aqui, você considera ele o altar, mas o altar está aí do seu lado, e a palavra que está sendo ministrada é a brasa viva, e eu não passo da tenaz que o Senhor resolveu usar para pegar essa brasa viva e tocar onde você está confessando. Amém. Mas você precisa permitir que essa brasa viva
Quem tem que saber é você. Quem tem que confessar é você. Mas quem tem que permitir ser tocado é você. Falar em ser tocado, os músicos já podem vir para cá para eu terminar. Porque o que fazer diante da glória de Deus depende do nível de entrega. Escute isso, gente. Eu preciso voltar para você entender. Maria olha de longe. E Maria olha de longe, ela só tem um nível de revelação da glória de Deus. Ela vê que a pedra foi removida. João entra, chega na porta. E ela tem ele tem um segundo nível. Mas Pedro, ele entra no túmulo. Obrigado, Espírito Santo. Quem aqui está disposto a entrar no túmulo? De verdade, irmão, quem está disposto a entrar no túmulo? Normalmente a gente foge do túmulo, sim ou não? Porque tudo que a gente quer é vida. Tudo que a gente quer é bênção. Tudo que a gente quer é trocar de carro. A gente quer uma promoção no emprego. A gente quer a bênção, 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 sim ou não? Só que o que Deus está falando para mim e para você é que a gente precisa entrar no túmulo. O que é isso, pastor? Você precisa morrer em algumas áreas da sua vida. Existem coisas na sua vida e quem sou eu para trazer qualquer nível de julgamento sobre a sua vida? Não vou fazer isso. Só que existem áreas da sua vida, como existem áreas da minha vida, que precisaram morrer. Eu tive que entrar no túmulo. E quando eu vi a glória de Deus, eu precisei confessar. Eu precisei permitir que o anjo do Senhor Batenais tocasse a minha vida, tocasse os meus pensamentos, tocasse os meus gestos, tocasse as minhas atitudes, tocasse a minha incredulidade. Como assim, pastor? O senhor tem 20 e tantos anos que o senhor é convertido, o senhor tem 12 anos que o senhor é pastor. Eu precisei ser tocado. Pastor, mas isso foi há muitos anos atrás. Não, foi há 4 anos atrás, irmão. Que isso, pastor? Mas o senhor é pastor, e daí? E daí? Eu sou pior do que você, irmão. Não é porque eu estou aqui nesse altar com o microfone na mão que eu sou melhor que você, não sou. E eu preciso todos os dias confessar e dizer: Senhor, ai de mim, ai de mim. E eu preciso todos os dias permitir que o anjo toque com brasa viva áreas da minha vida que eu não posso deixar que elas vivam. Uma mulher, quando ela decide não mais gerar, quando ela decide que ela não quer ter mais filhos, e que ela vai fazer a ligadura, que até hoje eu não sei porque que o nome daquilo é ligadura, tinha que ser desligadura, porque eu já vi, que é cortado. E aí quando é cortado é queimado. E é queimado exatamente para não acontecer de ligar novamente. O anjo de Deus está aqui, querendo queimar algumas coisas na minha vida e na sua vida, para que isso não ligue mais e esse pecado, esse gesto, essa iniquidade, essa atitude não venha a progredir no seu vida. Terceira coisa que acontece no ambiente onde a glória de Deus se manifesta. O texto que nós lemos vai dizer o anjo do Senhor a Isaías que, porque ele confessou, porque a brasa viva tocou nele, ele teve os seus lábios curados, pecado perdoado e a iniquidade expiada, retirada. Qual é o terceiro ato, ou a terceira coisa que acontece no ambiente em que está cheio da glória de Deus? Você precisa aceitar o perdão de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, você não veio nesse lugar à toa. Eu não saí de Goiânia, viajei 3 horas com essa turma toda à toa. Nós não estamos orando há quase um mês à toa. Eu não estou pedindo ao Senhor, Deus confirma essa palavra à toa. Deus não mandou esses sinais à toa. Ele te trouxe aqui porque nesse lugar existe a glória de Deus. E aonde tem glória tem fogo, aonde tem fogo tem conserto,
vida. Você precisa permitir que o anjo do Senhor toque em áreas da sua vida. Mas terceiro nível, terceiro ponto, você precisa entender e aceitar o perdão. Pastor, mas como assim, pastor? Eu ainda estou roubando. O Senhor já te perdoou e você vai sair daqui por essas portas e você não vai roubar mais. Como assim, pastor? Mas eu ainda tenho um amante. Deixa eu te falar uma coisa. Você vai sair daqui por essas portas e você vai ligar para essa amante e você vai dizer para ela assim: olha, não dá mais para a gente continuar porque eu me apaixonei por um homem. Parece engraçado, mas isso é verdade. Testemunho de um pastor de Belo Horizonte que tinha 3 amantes. Ele tinha uma esposa e 3 amantes. E quando ele se converteu, o pastor Márcio Valadão deu uma direção para ele e disse para ele assim: você vai procurar essas amantes e você vai dizer para elas que você não quer ter mais nada com elas. E aí pastor Mil disse assim: mas pastor, não tem como. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Pastor, tem. Pastor, não tem. Elas não vão aceitar. Você vai dizer para elas que você se apaixonou por outro. Como assim, pastor? Você vai dizer que você agora está apaixonado por outro. E ele não entendeu nada. Mas como assim você vai fazer isso? E as amantes não aceitando que ele estava apaixonado por outro homem, achando que ele não queria mais saber de mulher. Você já entendeu? Ele vai dizer para elas e elas não querem mais nada. E um ano se passa. Um dia ele já está na igreja ministrando e uma dessas amantes entram pelas portas da igreja e na oportunidade vai conversar com ele. Mas como assim? O que você está fazendo? Você disse que eu me apaixonei por um outro homem e por isso eu precisei largar você e viver só para minha esposa. O nome desse homem é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Pai da eternidade, o maravilhoso, o conselheiro, o príncipe da paz, aquele que é, que era, que há de vir, o Alfa, o Ômega, o Todo-Poderoso, o Elohim, El Shaddai, o Shekinah. Esse homem, ele teve a sua vida mudada, transformada a partir de uma direção, mas ele permitiu ser tocado e ele permitiu receber o perdão de Deus por tudo que ele tenha feito. Talvez você está aqui e o diabo está querendo te acusar, dizendo que você não é merecedor desse perdão, e Deus já usou a vida do Regis aqui, cheio da glória de Deus, para dizer para você que você é merecedor desse perdão, sim. Pastor, mas o senhor não faz ideia do que eu faço. Deixa eu te falar, irmão, você não faz ideia do que eu fazia. Só que minha vida só começou a ser transformada a partir do momento em que eu aceitei o perdão de Deus. E só tem 2 pessoas aqui que estão interessadas, ou melhor, só existem 2 pessoas na história da minha vida e da tua vida que estão interessadas em te acusar. Uma delas é o diabo e a outra é você mesmo. Então, se você não é o diabo, irmão, deixa o diabo fazer o papel dele, ignora ele. É melhor você acreditar, crer e viver o sacrifício da cruz, porque ele morreu, ele carregou aquela cruz, ele foi humilhado, ele foi traído, ele foi espezinhado por mim e por você, apesar de você fazer o que você fez antes de entrar por essas portas. Mas você precisa aceitar esse perdão e se sentir perdoado. E último, para a gente orar. No ambiente onde a glória de Deus está, existe lábios proféticos. Você sabe quem é Isaías? Numa próxima oportunidade, quem sabe a gente prega de novo sobre Isaías. Mas Isaías, ele vai dizer: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele vai confessar. O anjo do Senhor, com uma tenaz, pega a brasa viva do altar, toca os seus lábios. Ele permite ter os seus lábios tocados. Ele permite ter a sua iniquidade tocada, o seu pecado tocado.
ele recebe o perdão de Deus, ele aceita o perdão de Deus, e à medida que ele aceita o perdão de Deus, ele se levanta agora, com aqueles lábios que eram impuros, e ele começa a usar o encargo profético. Quarta coisa que acontece no ambiente que está cheio da glória de Deus: você vai aceitar o encargo profético na sua vida. Como assim, pastor? Você vai sair por essas ruas, a partir do momento que você sair daqui, você vai comer uma pizza, e quando aquela pessoa, quando aquele garçom vier trazer a pizza para você, você vai ser profeta na vida dele, vai dizer para ele: Jesus te ama. Como assim, pastor? Mas eu estava lá bêbado ontem. Você vai dizer para ele: Jesus te ama. E quando ele vier esfregar na sua cara: que Jesus é esse que você estava bêbado ontem aqui, e agora você chega aqui dizendo que ele me ama? É esse Jesus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é esse Jesus que eu encontrei ainda há pouco lá na água, e é esse Jesus que eu venho aqui trazer para você, porque ontem eu era bêbado, hoje eu sou profeta. Fica de pé. O que fazer diante da glória? Confesse. Permita que a brasa viva toque a sua vida. Sinta-se perdoado e receba o encargo profético. Eu quero, com a permissão do pastor Amin e da pastora Lucélia, orar com você. Mas antes de orar com você, eu quero que você exerça agora os 3 níveis que você tiver a ousadia de exercer para entrar nessa glória de Deus. Nós vamos louvar o Senhor enquanto esse louvor estiver ministrando a sua vida. Você, do seu lugar, decide qual é o nível que você quer entrar. Se você quer, como Maria, ficar de longe, só vendo o que está acontecendo e contar para os discípulos, você decide se você quer, como João, chegar só até a porta, ou se você decide, como Pedro, entrar no túmulo. O meu convite para você nessa noite é que você entre no túmulo, é que você experimente níveis de revelação e um nível da graça que é manifestada pela glória, pela manifestação e pela presença da glória de Deus de uma maneira tão forte que você vai ter entrado por essas portas com uma acusação do diabo, mas você vai sair por essas portas, assim como o profeta Isaías. Você vai sair com um encargo profético, e quando você chegar na sua casa, as pessoas não vão entender, mas saiu de lá um Pedro, um Tiago, um João, um Antônio, uma Maria, uma Simone, e está voltando para lá um Isaías ou uma Isaías, está voltando para lá um profeta, uma profeta do Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente.
acho agora meia-noite. Deus está aqui. Aleluia. Todo pastor que puder o microfone diz que Deus está aqui. Deus está aqui. Glória a Deus. Deus. Glória a Deus. Só Deus sabe o que eu falei para ele agora. E a pastora subiu aqui para falar com você. Presta atenção aqui no que eu vou te falar. Olha para mim. Olha para mim. Preste atenção nisso. Você está diante de um homem que perdeu tudo na vida. Pastor, explica isso melhor. Eu ia precisar de muito tempo para te explicar isso. Mas eu era pastor de uma igreja local. Eu era presidente de um ministério que percorria mais de 100 mil quilômetros em um ano, pregando e fazendo missões pelo Brasil afora em cima de uma motocicleta, em países como Uruguai, Chile, Peru, fazendo culto em posto de gasolina, pregando nos hotéis da estrada, no sertão da Bahia, passando pelo Rio São Francisco, numa cidade chamada Ibó, paramos para tomar banho, ganhamos alma para Jesus, batizamos, e as pessoas eram batizadas e saíam do rio e contavam para as outras, e a gente não conseguia sair da cidade, porque enfermos eram levados para ser curados. Um homem, certa feita, se acidentou de motocicleta numa rodovia no Rio de Janeiro, e ele veio a óbito naquela rodovia, e a polícia já estava vindo com um plástico preto. Presta atenção nisso daqui, não deixa que nada te distraia, para cobrir esse corpo. E quando a polícia veio com plástico preto para cobrir esse corpo, nós profetizamos vida sobre aquele corpo, e aquele corpo cuspiu uma bola de sangue e voltou a respirar. E esse homem reviveu na nossa frente. Escute, a perna desse homem estava decepada, só estava pendurada por pele. E quando os paramédicos colocaram ele na ambulância, nós profetizamos que os ossos iriam encontrar os outros ossos, e a carne iria encontrar a carne, e o nervo iria encontrar nervo. E esse homem hoje, ele vive, anda sobre os próprios pés e continua andando de motocicleta. Eu já vi de tudo, irmãos. E mesmo tendo visto de tudo, eu me perdi no meio do caminho. Que isso, pastor? Sim. Como assim? Você está no altar e está falando isso? Eu sou gente igual a você. Eu tinha uma empresa com 800 funcionários. Eu sou empresário, eu não vivo do ministério pastoral. Eu tinha uma empresa com quase 800 funcionários, um faturamento de 80 milhões de reais por ano. E da noite para o dia, eu perdi a igreja, perdi o povo, perdi o ministério, perdi a família, perdi as empresas, perdi o faturamento, e eu passei a depender de um homem para poder ter aonde morar e o que comer, pastor. Pastor, como é que o senhor está de pé pregando novamente? Porque o que eu estou pregando para você,
eu precisei viver antes de estar aqui. Eu precisei, diante da glória de Deus, confessar. Eu precisei permitir que a brasa viva tocasse o que precisava ser tocado na minha vida. Eu precisei aceitar o perdão do Senhor e me sentir perdoado. E eu precisei receber o encargo profético. E enquanto eu estava conversando sobre isso com Deus no altar, a pastora, tomada pelo Espírito, subiu e me disse: eis que hoje eu abro os caminhos das nações para que você possa entrar. Fazem pelo menos 4 anos que eu estou vivendo Isaías 6 na minha vida. Todos os dias, confessando, recebendo o toque da brasa viva, aceitando o perdão e recebendo o encargo profético. Meu convite para você na noite desse dia é, e sem mais delongas, e eu não vou me alongar e nem insistir nisso, se você quer experimentar esse nível de glória de Deus, pastor, eu já sou crente há muito tempo, é com você que eu estou falando. Pastor, eu nem aceitei Jesus ainda, é com você que eu estou falando. Pastor, mas eu sou adúltero, é com você que eu estou falando. Mas eu sou pastor, é com você que eu estou falando. Como assim, pastor? Eu sou apóstolo e estou aqui, é com você que eu estou falando. Eu sou ministro de louvor, é com você que eu estou falando. Eu não sei nem o que é igreja, eu não sei nem o que é Bíblia, eu não sei, é com você que eu estou falando. Se você quer experimentar esse nível de graça que nós experimentamos todos os dias, meu convite é que você saia do seu lugar agora e dobre o seu joelho aqui na frente, para que a glória de Deus se manifeste na sua vida.